amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos do GEPAR em Niterói. Uma alegria enorme estarmos aqui desta maneira nova, esse recurso novo de chegarmos em forma de imagem, de virtual, às casas espíritas, aos nossos irmãos, para conduzirmos, para levarmos aos nossos amigos uma mensagem de reflexão, de carinho, de amor, fixadas, pensadas, refletidas em cima da mensagem do Mestre Jesus. Nós já estivemos na instituição no último ano e já tivemos a oportunidade de visitar o GEPAR há cerca de 20 anos, eu acredito, quando ele estava com as suas atividades em outro local, aí, na cidade de Niterói. Nós moramos em Cabo Frio, meu nome é Marcelo, tenho 51 anos, milito há 31 anos no Movimento Espírita de Cabo Frio, no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, instituição essa que realiza agora em abril 97 anos que iniciou as suas atividades de fundação, e nós estamos iniciando esse mês de abril as comemorações de aniversário da nossa instituição, um aniversário diferente, sem a presença encarnada, mas feliz por estarmos lá funcionando há quase um século. Bem, eu gostaria de pedir aos meus irmãos que me perdoassem sobre a imagem, sobre o posicionamento, sobre fundo. Nós não tivemos que, estamos fazendo no quarto da gente essa filmagem por conta de som de rua. Nós moramos num lugar que tem um certo movimento e nós pedimos aos nossos irmãos que relevem essa parte visual e que fixem na mensagem que nós esperamos poder estar levando aos nossos irmãos, porque os dias são diferentes, mas já foram avisados, já foram noticiados. Nós, quando temos a impressão que esses dias de reflexão forçada é algo que nos pegou de surpresa, não era para nos ter apanhado de surpresa. Nós espíritas já viemos ao longo de milênios, desde o Mestre Jesus, anunciando que chegaria uma hora em que as coisas seriam reconduzidas, que as situações seriam redirecionadas para o bem, para o amor, para a fraternidade, para a harmonia que se deseja, que se espera de um mundo que está em busca de se regenerar. Então é a hora de nós pegarmos esses dias difíceis e convertermos eles em dias de redenção, em dias de resiliência, em dias de se reinventar, se reconstruir, se realinhar com a lei divina que está inserida na nossa consciência. É a hora de nós fixarmos a nossa fé, e antes de perguntarmos quando isso vai acabar, é a hora de nós nos perguntarmos o que esse momento que nós estamos vivenciando, o que esse momento que nós estamos experienciando está fazendo de renovação, de reformulação em nós. Não é hora de rebeldia, não é hora de blasfêmia, nem é hora de procurarmos os culpados. Nós somos os culpados. A humanidade é culpada porque vem exercendo ao longo de milênios, de forma não muito amigável, não muito fraterna, não muito amiga, as suas manifestações, menos feliz junto aos seus irmãos, não vem respeitando o seu ambiente, não vem respeitando seus ecossistemas, não vem respeitando tudo isso que está aí fora, vive neste mundo como se este mundo fosse um depósito, um pote de ouro que nós iríamos tirar sem fim,
E agora nós estamos experimentando dias novos, dias de isolamento e dias de reflexão. Bem, nós escolhemos hoje para falar com os nossos irmãos sobre Lázaro, sobre a ressurreição de Lázaro. E quando nós pensamos em Lázaro, quando nós pensamos neste momento, né, é uma fala que já viemos fazendo há muito tempo, é uma fala que nós já fazemos há pelo menos uns 15 anos, a ressurreição de Lázaro. É um momento que me chama muito a atenção, esta anotação evangélica, porque é uma fala que fecha, é um ato do mestre que dá para a sociedade à época o dimensionamento que finaliza a ressurreição de Lázaro. Ela é a cereja do bolo que Jesus realizou. Porque enquanto Jesus fazia a multiplicação de pão, de alimento, de sarava feridos, sarava enfermos, era uma coisa que chamava a atenção, que embevecia a sociedade, mas quando perante aquela sociedade que tinha limitações técnicas, limitações científicas, Jesus busca alguém no leito de morte, busca alguém que já estava sepultado, bem, aí nós temos a cereja do bolo. É aquele fechamento, é aquele momento máximo aonde as pessoas têm ideia, enfim, de quem era este homem, e da força que tem este homem, inclusive ante a morte, inclusive ante aquilo que mais assusta o ser humano, a morte. Quando se fala em morte hoje, quando se fala em morte no século XXI, a morte hoje é uma coisa muito diferente daquilo que nós imaginávamos, que nós víamos como morte há pelo menos uns 30 anos atrás, 50 anos atrás, e ainda há lugarejos pequeninos em que morte representa aquilo que se vivenciava décadas atrás, não muito longínquas. Na época de Jesus, morrer era deixar de respirar, deixar de perceber batimento cardíaco e deixar de perceber qualquer tipo de movimentação do corpo físico. E ainda hoje, em muitos lugares, morte era isso. Se a pessoa não respira, se eu não sinto o batimento, se essa pessoa não responde fisicamente a qualquer tipo de manifestação que eu faça no seu organismo, ela não responde, não respira, não vejo o batimento, ela está morta. Mas a ciência, ela percebeu que a morte está vinculada às questões cerebrais. Então, a pessoa efetivamente morre quando o cérebro deixa de funcionar. E, consequentemente, no cérebro deixando de funcionar, nós temos a morte encefálica e aí você configura morte. O que nos faz pensar que muitas e muitas vezes, né, e a gente já teve notícias de vários lugares, pessoas que foram sepultadas, ditas mortas, mas que posteriormente veio se descobrir por gritos, por urros, por exumação, urnas quebradas, braços para o lado de fora, sons escutados do cemitério, que essas pessoas estavam ou em estado letárgico ou cataléptico, segundo o nível de aprofundamento, né? Os mais profundos e os mais rasos, letárgico e cataléptico. Essas pessoas efetivamente não haviam morrido segundo aquilo que a ciência hoje pode configurar, fazendo um eletroencefalograma e percebendo se os cérebros estão em funcionamento. Na época de Jesus não existia, então não respirava. Não tinha batimento, os batimentos cardíacos. Não respondia organicamente a manifestação alguma, morto estava. Então, quando as pessoas falam, hoje, assim, Lázaro estava ou em catalepsia, ou em letargia, estado mais profundo, estado menos profundo, isso é algo que se discute recentemente. Não sou da área de saúde, mas isso é uma coisa nova. No tempo de Jesus isso era algo inimaginável. Então não se tinha como
se avaliar isso. E aí nós ficamos pensando vários aspectos sobre esse momento de Lázaro. E o primeiro aspecto que a gente imagina é porque só Lázaro voltou, né? E as pessoas ficam perguntando, já tivemos a oportunidade de ir a um sepultamento, uma ocasião, de companheiros de outra denominação religiosa, e presenciamos no momento de fechar a urna, era de uma criança o sepultamento, a família de joelhos em volta e pedia que, assim como Lázaro voltou, que o Cristo devolvesse aquele ente querido. Foi uma situação muito complexa, muito sofrida, porque a gente, enquanto espírita, sabe da situação. E aí, quando você reflete sobre isso e pensa sobre essa perspectiva de morte de Lázaro, é pequeno nós pegarmos todo o ensino e segurarmos numa única pessoa para falar de um estado cataléptico, de um estado ligado à letargia. Então hoje nós não vamos nos fixar sobre esse aspecto de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Nós vamos nos fixar sobre um aspecto filosófico, um aspecto reflexivo, que nós podemos, isso sim, aplicar a qualquer pessoa nos dias que estamos vivendo hoje, inclusive a cada um de nós. Então nós vamos recordar a passagem de Lázaro. Então, estava enfermo um certo Lázaro, que vivia em Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Lázaro estava enfermo, muito doente. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar em uma época. Lázaro adoece, Lázaro estava enfermo, as irmãs percebiam, Maria e Marta, que a enfermidade avançava. Elas então mandam uma mensagem a Jesus, que já havia estado na casa de Lázaro, já havia feito refeição na casa de Lázaro e era chamado de amigo da família. E ali elas pedem a um mensageiro que vá em busca do mestre. Quando nós puxamos isso para aquela época, nós imaginamos que qualquer pessoa que saísse da sua casa mais de 1 quilômetro, ela se perderia e só voltaria se quisesse. Porque hoje nós temos um celular, nós temos um GPS, nós temos aplicativos mais diversos que localizam as pessoas. Quando alguém dizia assim, fulano sai e vai encontrar alguém, a primeira pergunta é, vai encontrar esse alguém onde? Então esse mensageiro, quando vai em busca de Jesus, ele precisa começar a assuntar, a perguntar onde estava o mestre. E aí, aquilo que hoje a gente faz, encontrar uma pessoa hoje, em qualquer lugar do mundo, é questão às vezes de minutos, porque você tem um comunicador, um WhatsApp, liga para o seu telefone. Na época de Jesus não existia isso. Quem saía em busca de alguém, saía e às vezes iria levar semanas, meses ou até anos até localizar essa pessoa e poder voltar. O mensageiro então vai e certamente deve ter levado alguns dias até que pudesse ser orientado por pessoas no caminho a que lhe sinalizariam a possibilidade de onde encontrariam o mestre. O mensageiro então, em achando Jesus, lhe fala assim, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Ali nós já podemos ver nesta frase um quê da marca da personalidade humana. O mensageiro frisa, Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Então, porque o Senhor o ama, espera-se que o Senhor faça algo especial. De uma certa forma, as irmãs de Lázaro fizeram com o mestre 2000 anos atrás este mesmo esforço que nós fazemos hoje para que as pessoas cumpram algo em relação a nós ou aos nossos em nome de um mérito, uma especialidade. Faz por mim porque me ama, faz por mim porque
me quer bem. E logo de início nós vamos observar que o ser humano não mudou muito, que ele ainda hoje dá uma carteirada. Porque na verdade o que as irmãs de Lázaro fizeram foi dar uma carteirada. Olha, Senhor, não é qualquer pessoa que está doente, não é qualquer pessoa que está enferma, é aquele a quem o Senhor ama. E aí nós ficamos imaginando que a natureza humana ela é assim desde sempre e que nós replicamos ainda hoje isso. Quando vamos buscar uma vaga em um hospital, a gente chega lá e fala assim, olha, eu sou fulano, primo do fulano, que é médico aqui, pelo amor de Deus, dá um jeitinho. E aí a gente entra na frente e esquece que às vezes tem 200 pessoas lá fora esperando, cumprindo o seu sofrimento, aguardando a sua hora, e a gente, porque é amigo, porque é primo, porque é tio, porque tem um conchavo, dá uma carteirada, espreme e entra. É muito ruim que os espíritas, para quem a gente fala neste momento particularmente, ainda tenham essas práticas, tenham estes hábitos de dar a carteirada, de querer em nome de conhecimentos, de conchavos. Ainda diz assim no final, graças a Deus, fulano fez com que você chegasse na minha vida. Porque quando você chegou na minha vida, você me fez avançar acima de 100 pessoas. Eu deixei 100 pessoas para quem Deus não mandou ninguém, porque Deus mandou você para mim. Veja, como se nós fôssemos escolhidos. As irmãs de Lázaro quiseram lembrar a Jesus o quanto eles eram amigos e o quanto elas esperavam algo diferente. Eis que então Jesus responde, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja assim glorificado. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Ali nós ficamos pensando outros aspectos, né? Porque a gente começa a perceber como Jesus agia de forma distinta com enfermidades. E se nós recordarmos o centurião que o busca na calada da noite para dizer-lhe que tinha um servo enfermo, e Jesus levanta-se para ir até a casa do centurião ver o servo, ele diz, não, Senhor, eu não sou digno que entre em minha morada, diga daqui e ele será salvo. Bem, Jesus disse que nunca havia visto fé igual a daquele homem, e restabeleceu a saúde daquele servo. Jesus, muito bem, poderia ter dito, vá, volte, quando chegar lá encontrará Lázaro restabelecido. Mas assim não fez, porque havia um quê maior, havia uma questão mais importante que nós vamos seguir na nossa reflexão. Quando ele volta com o mensageiro, com os discípulos, e chegam na casa de Maria e Marta, na casa de Lázaro, estas dizem, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja, mais uma vez as irmãs de Lázaro têm um comportamento humano. Lázaro não morreu porque era a sua hora. Lázaro morreu porque Deus não fez nada, porque Jesus não chegou a tempo. É como aquela pessoa que fuma 30 anos, 2 maços de cigarro por dia, desenvolve um efizema, e aí um dia esse efizema se torna complexo, ela vai para o hospital, ela entra no hospital, aí tem qualquer tipo de problema com a recepção, com a hospitalização, o médico não está de plantão, e a pessoa morre, a culpa não são dos seus 30 anos de cigarro. A culpa é do médico que não atendeu como deveria ter atendido. Ou seja, há uma questão humana de transferir para o outro a culpa daquilo que deu errado nas nossas más escolhas. Eu vou escolher errado. Tudo que acontecer em mim, comigo, com a minha vida, não é responsabilidade minha. É responsabilidade do outro que não soube resolver. A culpa não é minha que faço errado.
E o fracasso não é por conta do meu erro. O fracasso é por conta de não ter tido auxílio, de não ter sido atendido. É uma perspectiva de transferir para o outro o resultado de um fracasso constituído por nós. Lázaro não morreu porque era a sua hora. Lázaro não morreu porque era o seu momento. Lázaro não morreu porque fazia parte da sua vida. Lázaro morreu porque Jesus não chegou mais cedo. Esse é outro aspecto que nós precisamos pensar. E aí, mas se o senhor fizer o pedido a Deus, ele vai atender. E aí o senhor vai reverter a situação. Ele então diz: seu irmão há de ressuscitar. Seu irmão há de retornar. Assim, Jesus, movendo-se outra vez muito de si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. Eu fico imaginando, naquela época, e já falei isso em outras vezes que abordamos esse tema, que eu tinha vontade de dar a ponta do dedinho minguim da mão esquerda para presenciar aquele momento. Porque na hora que Jesus fala no lar de Lázaro, seu irmão há de ressuscitar, aquilo deve ter rastilhado na comunidade, que quando Jesus vai para o sepulcro, para o local onde Lázaro estava, toda a comunidade vai junto. Toda a comunidade deve seguir junto para ver o que estava ali acontecendo. Uma parte esperava que o mestre fizesse aquilo que ele havia prometido. E a outra parte foi esperando Jesus fracassar. Ali Jesus, mais uma vez, mostra o quanto ele é senhor das coisas, porque é o grande risco. Se ele fracassa ali, como se ele tivesse fracassado em diversos outros instantes, ele perderia a força do Messias, a força do enviado. E todos foram para o sepulcro. Eu imagino que a cidade deve ter interrompido tudo, rastilhado a notícia, todos foram para o sepulcro. Lá chegando, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Veja que Lázaro havia adoecido, havia ficado extremamente enfermo, pede-se ao mensageiro que vai. Quando Jesus chega, ele já havia morrido e sido sepultado há 4 dias. E já estava recendendo um cheiro ruim. Assim, retiraram. E Jesus, levantando os olhos para o céu, lhe disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu o enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. Nessa hora eu só consigo imaginar a multidão sem respirar. O silêncio sepulcral, esperando o que iria acontecer. Todos os olhos daquela comunidade estavam voltados para aquele túmulo aberto, sem a pedra, esperando o momento que Lázaro, que o morto, voltaria. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados por faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Essa anotação evangélica está em João, no capítulo 11, e aí eu convido aos companheiros que depois possam estar observando e lendo isso daí. Agora, nós queremos refletir filosoficamente e pensando sobre isso na nossa vida, sobre os
3 momentos finais desta passagem. Tirai a pedra, vem para fora, desatem-no e deixem-no ir. Quando a gente reflete sobre a ressurreição de Lázaro, nós refletimos sobre alguém que não estava efetivamente morto e que o Mestre viria a chamar para a vida. Quando a gente pensa na ressurreição de Lázaro, nós pensamos em alguém que ressurge, e aí nós viemos para o dia de hoje. Quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas estão sepultadas vivas? Elas comem, elas bebem, elas dormem, elas fazem sexo, elas têm uma vida mecânica, mas elas estão presas dentro de um túmulo, mortas-vivas, caminhando sobre a terra, esperando o instante em que Jesus irá fazer um grande ofício de restauração, de ressurreição nas suas vidas. E é para essas pessoas que nos assistem agora que nós queremos convidar a refletir sobre o túmulo. E a primeira pergunta é: que pedras sepultam você? Que pedras prendem você no túmulo da sua existência espiritual? Nós podemos já dizer que orgulho, egoísmo, vaidade, nós podemos dizer que avareza, que indiferença, que violência, que agressão são pedras que aprisionam o ser humano no sepulcro da sua existência espiritual. E é isso que as pessoas estão indo nas casas religiosas, e é isso que nós estamos em busca na casa espírita, é isso realmente ressurreição. A gente entra na casa espírita e fala: Senhor, eu me sinto morto. Eu quero respirar e não consigo. Nesses dias que eu estou isolado na minha casa, como eu sofro, Senhor, porque eu estou com todas essas pedras em cima de mim, sofrendo, e eu quero sair daqui, eu quero ficar vivo de novo, mas eu não consigo ficar vivo. E nessa hora que nós convidamos aos irmãos para refletir sobre que pedras, quais são as pedras que estão depositadas sobre os companheiros, que não permite que eles ressurjam em espírito e verdade no mundo físico onde vivemos. Porque, na verdade, nós estamos esperando para sermos melhores quando morrermos, para chegar no mundo espiritual e aprendermos. Mas nós vamos chegar no mundo espiritual como estamos aqui. Os indivíduos que estão sepultados, vivos, por rochas emocionais, por pedras emocionais, chegarão sepultados, vivos no plano espiritual. E viverão todas essas dificuldades até conseguir que as pedras saiam. No primeiro instante, Jesus diz: tirem a pedra. Vejam, não é Jesus quem tira a pedra, porque não foi Jesus quem colocou a pedra. Nas nossas orações nós dizemos assim: Senhor, afasta de mim este mal. Senhor, tira de mim essa angústia. Senhor, afasta de mim esta marca. Senhor, retira de mim. Bem, Jesus não vai retirar, por um motivo simples. Não foi ele quem colocou a pedra ali. Não foi Jesus quem depositou sobre nós orgulho. Não foi Jesus quem depositou sobre nós egoísmo. Não foi Jesus quem depositou sobre nós indiferença. Não foi Jesus quem depositou sobre nós violência. Não foi Jesus quem depositou sobre nós todos os sentimentos infelizes que nos mantêm sepultados vivos, não permitindo que a gente ressurja para a vida em espírito, que nós podemos começar a viver na terra desde que resolvamos renascer. Tirai a pedra é a disposição para se conhecer a verdade proposta pelo Evangelho. A pessoa entra na casa espírita, e eu digo muito aos seus companheiros, inclusive a mim, as pessoas falam assim: eu estou há 20 anos aqui e estou do mesmo jeito, porque as pedras não foram retiradas. Eu não apresentei predisposição para
resolver questões relacionadas a isso. Eu não apresentei ainda essas possibilidades. Então, o primeiro elemento para que a gente ressurja enquanto espírito na Terra, renasça na Terra, é a predisposição para tirar a pedra. Quem tira essa pedra? Eu. Quem colocou a pedra? Eu. Então, eu vou orar a Jesus assim: Senhor, me ajude, me clarifique as ideias, me mostre o caminho para que eu faça o que tem que ser feito. Enquanto as nossas orações foram para depositarmos na mão do Cristo, fazer o que é obrigação nossa, fazer o que é exercício nosso, nós não vamos sair deste universo aprisionado, desta sepultura emocional, desta sepultura de sentimentos infelizes com os quais estamos enterrados, nos quais estamos sepultados, vivos, sem encontrar um sentido verdadeiro para a existência. Normalmente, quando se faz uma oração, quando se faz uma prece, nós temos que pensar que a prece, né, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo que fala sobre o pedir e o obtereis, que fala sobre a prece e o pensamento, sempre que você lança algo para fora de você mentalmente, sempre que você lança uma súplica, um agradecimento, um louvor, você lança no fluido que está ao seu redor, no fluido cósmico que está ao seu redor, esse pensamento. E esse pensamento vai ser lançado nele e ele vai reverberar neste mar fluídico e vai encontrar alguém em sintonia com aquilo. Então, quando nós pedirmos aos espíritos que nos deem orientação, tem que ser um pedido sincero e real, fundamentado no bem que nós esperamos encontrar. Porque se nós mandarmos esta verdade do desejo da transformação para fora de nós, esta energia que sai da cabeça da gente, do desejo, da vontade da gente, vai fluir, vai passear pelos fluidos e vão encontrar mensageiros que encaminharão isso ao mundo superior. E o mundo superior vai nos devolver a cintilação das ideias. As ideias vão cintilar, vão brilhar. Primeiro que quando nós orarmos e nós lançarmos algo para fora, nós temos que fazer silêncio para escutar a resposta. Porque toda a súplica que sai da gente em prece volta com resposta. Quem não faz uma oração silenciosa, quem não faz uma oração de mente silenciosa, quem não faz uma oração de mente receptiva, lança a súplica e no desespero psíquico não ouve a resposta. Então, quando nós dissermos assim, Senhor, eu vou tirar a pedra, mas, Senhor, o Mestre está lá fora nos esperando. Tire a pedra. Tire a pedra que eu vou te ajudar no resto. Mas a pedra você tem que tirar para ser algo real, para ser algo verdadeiro, para ser algo autêntico no plano das transformações com as quais nós queremos. Sempre que alguém faz por nós, não é real. Não guarda em si a realidade a que nós aspiramos. Sempre que alguém faz por nós, nós não sentimos as marcas em nós do esforço e o aprendizado não se consolida. O Cristo sabe que para nós aprendermos, nós temos que fazer. Ele caminha conosco. Ele encaminha as falanges espirituais do bem para nos auxiliar. Mas o esforço é nosso. Então, no primeiro instante, tire a pedra. Dispa-se do orgulho, dispa-se do egoísmo, dispa-se da vaidade. Vai tirando essas pedras. Que Jesus está te esperando ali fora para o segundo momento. Lázaro, vem para fora. Eu também não vou entrar no seu sepulcro, no seu túmulo. Eu quero que você saia do sepulcro e venha para a vida. Eu quero que você renasça
fora do túmulo. Então, no segundo instante, o despertamento pessoal ocorrido vai promover o encontro com a verdade. E isso é uma reflexão, né? Por que a gente está na casa espírita estudando o bem, estudando o amor, estudando a caridade, estudando o perdão, estudando obsessão, estudando vibrações, estudando energias, e as coisas não se transformam para melhor? Porque nós estamos aprendendo muito para o lado de fora. Se nós não tirarmos as pedras, porque não adianta você aprender sobre o amor, sobre a bondade, sobre o amor, você tem que amar, você tem que ser caridoso, você tem que ser fraterno. Se as pedras que estão em cima de você é o egoísmo, é a avareza, você vai para o centro e aprende. Tem que ser fraterno, tem que amar, tem que fazer o bem. Que isso que chama a presença do bem para perto de você. E quando você sai do centro, aquele monte de pedra em cima de você, todo o conhecimento está fora. Ele não entra como um processo de verdade. As pedras estão cobrindo e a verdade não penetra na gente. O conhecimento é Jesus que está por lá de fora. E nós, sepultados, cheios de pedras em cima, não permitimos que a coisa ocorra. Quando a gente tira os sentimentos infelizes, tira essas pedras, é aí que nós vamos poder sair de nós para encontrar a verdade. A verdade que existe além do nosso umbigo. Porque, na verdade, a gente acha que a verdade se consolida no nosso umbigo. Porque é a opinião que eu tenho do mundo. Eu acho que a coisa é assim. Eu acho que a coisa funciona. É o tal do eu acho, né? O espírita não acha nada. A opinião a gente dá, principalmente ligada ao bem, segundo o bem maior, que é aquilo que o Evangelho nos orienta. E as pessoas, quando elas falam sobre o bem, mas na hora que invocam esta vivência do bem, não conseguem compreender, quando a gente fala que o maior bem que nós temos na vida é a própria vida que nos enseja a possibilidade de vida, mas quando aprovamos o aborto, aprovamos a pena de morte, quando aceitamos isso como uma verdade interior, há um confronto entre aquilo que o que está fora nos fala, a mensagem, e as pedras que estão em cima de nós, que não nos deixam renascer. Então a gente tem que se despir disso para o segundo momento e vir para fora e termos um encontro com a verdade. O dia que nós tivermos um encontro com a verdade, fora da gente, sem esses vícios todos que estão em cima de nós vamos começar a enxergar o mundo sob uma nova ótica. Nesses momentos que nós estamos vivendo, o isolamento social por conta de uma pandemia que nos ataca lá fora, é um momento que, ao invés de nós blasfemarmos pela situação, nós deveríamos estar fazendo um grande esforço para repensar as pedras que nós temos em cima da gente. E que essas pedras não estão resolvendo nada neste isolamento com o qual estamos vivendo. Orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ausência de caridade, ausência de respeito, ira, blasfêmia, prepotência, arrogância. Para que isso nos serve agora, isolamento? Jesus colocou a cada um de nós, ou permitiu que cada um de nós nos víssemos dentro de um túmulo existencial. Nós estamos sendo chamados a tirar as pedras, para nós, enfim, sairmos para fora, numa redundância da palavra, e descobrirmos o que nos espera no mundo externo. Descobrirmos a verdade. E quando nós descobrirmos a verdade, tudo que ficou dentro do túmulo se tornará irrelevante. É por isso que os grandes homens da humanidade se desprenderam daquilo que nós julgamos como tão importante. Uma casa bonita, roupas bonitas, viagens legais, carros maravilhosos. Eles descobriram que isso
muitas vezes, ao invés de ser manifestação de sucesso na vida, são elementos que nós usamos para criar prisão, que insuflam a vaidade, que insuflam a inveja, que insuflam o orgulho. E que, ao invés de estarem nos proporcionando libertação, são aprisionantes da sociedade que a gente está vivendo, num exercício de libertação. Então, se no primeiro momento Jesus diz, tirem a pedra, eu não vou tirar, vocês vão tirar, não é o Cristo que tira. No segundo instante, ele também vai dizer, eu não vou entrar aí, é você que vem para fora para encontrar a verdade. No terceiro momento deste ensinamento, nós vamos encontrá-lo dizendo, desligai-o e deixe-o ir. Quando você tira a pedra, quando você despe-se de todas essas coisas que nos sepultam em vida, e nós vamos para fora em busca da verdade, a transformação acontece. E tudo aquilo que nos manteve prisioneiros num túmulo existencial, ainda que estivéssemos exercendo o direito de ir e vir, se desfaz. Os homens livres são os homens que venceram os sentimentos infelizes, que muitas vezes eles chamam de traço de personalidade, mas que são pedras que nos mantêm sepultados, vivos, na rota da vida, no trânsito da vida. No primeiro instante, tirem a pedra. No segundo instante, vem para fora. No terceiro instante, desatem-no, deixem-no ir. Neste momento, enquanto estamos aqui fazendo esses apontamentos evangélicos, nós estamos pensando nas tantas pessoas sepultadas vivas com universos aparentemente tão perfeitos. Pessoas que de repente você vê se suicidam e se matam, pessoas que de repente você vê mergulham no universo de vícios, de dependência química, de dependência etílica, de dependências mais diversas, pessoas que mergulham no universo de dependência sexual, buscando no sexo a libertação, buscando no álcool a libertação, buscando no entorpecente a fuga, buscando no excesso de serviço, de trabalho, nesse acúmulo de dinheiro, o caminho para a felicidade. Justamente essas pessoas que aparentemente se sentem tão livres no ir e vir, são aquelas que estão sepultadas vivas. E quando elas descobrem que elas procuraram todos os meios dentro do túmulo que construíram, pedra a pedra para si, e que estes meios não foram suficientes, elas se deixam sufocar neste túmulo, se deprimem, desenvolvem transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos, que muitas vezes os levam ao suicídio, que muitas vezes os levam às dependências medicamentosas para que consigam encontrar, na ilusão do medicamento, na ilusão do vício, a liberdade que não conseguem dar a si próprios. Hoje aqui com os nossos irmãos nós queremos servir-nos da ressurreição de Lázaro para convidarmos os nossos irmãos para fazermos a nossa ressurreição. Indague-se, pergunte-se, quais são as pedras que te sepultam vivos? Por que você não consegue se sentir pleno na vida? Porque você tem uma sensação de que por mais que você faça, a vida não acontece. A vida da alma não acontece. Conheça as pedras que estão te prendendo aí. E tire, porque Jesus está lá fora, esperando a cada um de nós. Depois que você tirar essas pedras, vem para fora e vá fazer um encontro com a verdade, com o caminho, a verdade e a vida, o único que existe. E depois que nós fizermos esse encontro com a verdade, que surgirá através da libertação,
aquilo que estamos buscando na doutrina espírita, nós vamos nos desligar de tudo que nos aprisiona e viveremos na Terra encarnados, vivos, plenamente vivos, ressurretos no Evangelho de Jesus. Hoje aqui com os nossos companheiros nós queremos agradecer a oportunidade que nos foi oferecida de levarmos essa mensagem aos nossos irmãos. Queremos pedir a cada companheiro nesta hora que está passando pelas suas dificuldades que reflita sobre este momento, que visualize a sepultura em que está inserido. É a hora de começar a encontrar um jeito de tirar as pedras da sua vida, aceitar o comando de Jesus e vir para fora, encontrar a verdade e achar-se de verdade liberto, sem as opressões, sem as amarras. Minha gratidão por terem me escutado. Esperamos em verdade que essas reflexões sejam úteis aos companheiros. Eu desejo a cada um dos nossos irmãos que encontrem, nestas horas difíceis, em Jesus, o bom ânimo que tanto nós esperamos possa acontecer e que, quando isto acabar e nós voltarmos lá para fora, não voltemos lá para fora só em corpo, mas voltemos lá para fora da mesma forma em espírito, mais livres, mais libertos, encontrando a verdade e desatando os nossos nós. Assim, nós vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Divino Amigo a oportunidade que nos deu de estarmos aqui na noite de hoje, reunidos conversando com os nossos irmãos, pedindo que chegue em cada um dos lares paz, tranquilidade, harmonia. Que haja, Senhor, ressurreição dos espíritos que estão prisioneiros de si próprios, nos equívocos infelizes que vimos carreando para nós ao longo de milênios que estamos aqui, entre uma encarnação e outra, passeando por este mundo. Que nós possamos ouvir o seu chamado, Senhor, tirar as pedras, vir para fora, desfazermos os nossos nós e encontrarmos a liberdade que tanto aspiramos enquanto espíritos viajantes. Abençoe os nossos irmãos, fique conosco e nos guarde hoje e sempre. É o que nós te rogamos, amigo, graças a Deus.